Com a permissão de Deus, nós teremos mais 51 terças-feiras nesse ano de 2026. E esperamos que em todas elas a bondade de Deus acompanhe você, guiando, cuidando em todo o tempo. Nós estabelecemos como um projeto para 2026 tratar desse tema: venha o teu reino. Vamos clamar? Venha o teu reino. De onde nós encontramos esta afirmação bíblica, ou esse chamado bíblico? Lá de Mateus 6,10, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E nós queremos, com esta oração, com esta série, esse tema para 2026, falar um pouquinho com você sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus ou reino dos céus são termos equivalentes. Eles têm algumas coisas que precisam ser estabelecidas logo nesse início. Alguns pontos importantes para falar do reino de Deus. Por exemplo, o reino de Deus não é um território. O reino de Deus é um governo, é uma realidade. Não está confinada em algum lugar específico. Segundo, o reino de Deus, ele se revela plenamente em Jesus. Quem quiser conhecer mais do reino de Deus, precisa conhecer mais o Rei Jesus. E como Paulo diz em Colossenses 3, a nossa vida está oculta em Cristo. Então, quanto mais você conhece de Jesus, mais você conhece de você mesmo. Terceira coisa, o reino de Deus já chegou, mas ainda não foi consumado. Aqui é interessante a gente até perceber que o reino de Deus está em movimento, porque no Antigo Testamento ele fora prometido. Em Cristo Jesus ele foi inaugurado. Pela igreja, através de mim e de você, esse reino é vivido e proclamado. E na volta de Cristo, ele será consumado. E efetivamente, plenamente, ele será concluído ou instalado. Outra coisa, o reino de Deus, ele será algo aguardado por toda a igreja que vive e clama. E além disso, proclama esse reino. Alguém definiu: o reino de Deus é o governo soberano de Deus, inaugurado em Cristo, vivido no poder do Espírito Santo, pelos que se submetem à sua vontade, a ser consumado na volta de Cristo. Nós iniciamos no domingo, também com essa mesma temática para o ano: venha o teu reino. Que reino você está buscando? Porque você tem alguns reinos. Você pode buscar o império das trevas, o reino das trevas. Você pode buscar o reino do ego, que é a satisfação pessoal, o reino onde você ocupa o trono. Mas você pode buscar também o reino dos céus, o reino de Deus. E nós estimulamos justamente as pessoas a buscarem o reino de Deus. Nesta terça-feira nós vamos iniciar esta série, que creio que vai durar entre janeiro e parte de fevereiro, o reino de Deus contado em parábolas. Porque nós encontramos no Novo Testamento, no ministério de Jesus, muitas parábolas. E parábolas, numa definição também interessante, são narrativas simples, enraizadas na vida cotidiana, que foram utilizadas pelo Senhor Jesus Cristo para revelar o reino de Deus, de modo provocativo, exigindo de mim e de você um certo discernimento espiritual e uma resposta obediente. Então Jesus, para falar do reino, ele contou algumas parábolas para elucidar. E você, através dessa parábola, que é uma história do cotidiano, ele vai trazer verdades invisíveis do reino de Deus para a realidade do homem. Nos evangelhos nós vamos encontrar de 30 a 35 parábolas relacionadas ao reino de Deus. São muitas parábolas, 30 a 35 parábolas sobre o reino de Deus. E destas 15 parábolas, explicitamente, elas vão começar assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a... E vai dizer, semelhante ao semeador que saiu a semear, semelhante ao grão de mostarda, ao fermento, ao tesouro escondido, à pérola, à rede, a 10 virgens e por aí afora. Dessas 35, então, 30, 35, 15, explicitamente o reino de Deus é semelhante a. Mas tem outras que não
vão tratar claramente do reino de Deus, mas estão dentro do bojo do texto a descrição de pessoas como elas vivem no reino. Então são parábolas do reino também. E outras que falam claramente do reino, mas sem a forma literal. O reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a. Portanto, eu quero hoje abrir com uma dessas parábolas, e eu convido você a acompanhar comigo estas imagens que tratam de Mateus 13, 1 a 9. Vamos ouvir. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós queremos rogar que a Tua palavra possa fazer sentido para o nosso coração e que as verdades invisíveis do reino possam ser traduzidas em realidades para cada um que aqui está, especialmente na questão do coração. Que o Teu Espírito tenha liberdade e falar de forma tranquila, mas de forma adversativa ou de forma a advertir o meu coração e o nosso coração sobre as realidades do Teu reino. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. O nosso tema, a parábola do semeador, as respostas do coração. Já resolveu, Jordate, obrigado. A parábola do semeador, as respostas do coração. Nós temos 4 evangelhos. Vamos dizer comigo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles são distintos. As pessoas costumam dizer o evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos. João é que distingue um pouquinho deles. E essa parábola, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Imagine a cena, é mais um dia comum na Galileia, como vocês puderam contemplar nessa dramatização, nesse filme. O sol começa a subir, vamos pensar que sai aqui do leste, o sol começa a subir, e ao redor de Jesus há pescadores, há gente simples, há camponeses, há mulheres, há gente que conhece o peso da terra nas mãos. Enquanto Jesus fala ali, passa um agricultor com uma bolsa pendurada sobre si, e sem arado, sem máquinas agrícolas, apenas o gesto repetido de lançar sementes. Algumas sementes caem no caminho batido dos pés das pessoas. Outras encontram um solo raso que está cheio de pedras, de difícil penetração, que não tem terra suficiente para sustentar uma raiz. Outras sementes desaparecem no meio dos espinhos, dos abrolhos e das invasoras que qualquer terreno tem. Mas há sementes que caem na boa terra, e esta é bem cuidada, ela é revolvida, preparada, essa terra, e essa semente vem a produzir. Então, ninguém estranha daqueles ouvintes de Jesus esta cena, porque lhes era familiar no contexto da Galileia. É interessante que quando você vai à terra de Israel, você percebe que a Galileia é mais rural. Jerusalém não, Jerusalém é mais capital, e a Galileia não, é um lugar de mais lavoura, de mais plantio, mais irrigada, por causa do Rio Jordão, por causa do próprio mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, o lago do Tiberíades ou de Genezaré. Então Jesus diz assim, depois dessa imagem do homem semeando, o reino de Deus é assim. E naquele momento os seus ouvintes vão perceber que Jesus não estava falando de lavoura. Jesus estava tratando que a semente é a palavra de Deus. Então ele está traduzindo uma linguagem comum a uma linguagem comum das pessoas, uma realidade espiritual. Porque a palavra é a semente,
Isso está explícito no Evangelho de Lucas, não aqui em Mateus. O semeador é aquele que lança a semente. Então, Jesus é o semeador mor. Mas depois dele, todos quantos anunciam e proclamam a palavra de Deus são chamados de semeadores. E aqui nesse texto são 4 tipos de solo que são apresentados, que vão representar cada solo um coração específico. O solo compactado, à beira do caminho, onde a semente não germina. O solo que é rochoso ou pedregoso, que a semente germina, mas não tem sustentação na raiz. O solo cheio de espinhos, que a semente germina, mas quando vai crescer, o espinho cresce mais rápido e sufoca a planta e ela morre. E o quarto, que é uma terra fértil, que é um coração preparado. Então eu quero pensar sobre esse tema, as respostas do coração. São 4 respostas que eu encontro nesse texto e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o coração que responde com resistência. Aqui nesse texto a gente tem a imagem desse solo compactado. É comum a gente ver isso, né, em alguns lugares, praças, por exemplo, onde tem gramado, de tantas pessoas andarem por um certo lugar, uma trilha, aquele lugar vira compactado, ali não nasce grama, ali não nasce planta, porque de tantas pessoas pisarem. No pasto, por exemplo, vocês veem onde os animais transitam, sempre aquele lugar fica um sulco, fica uma trilha compactada, ali não brota, ali não nasce. E é justamente desse tipo de solo que o Senhor Jesus está dizendo. Se você quiser plantar milho e simplesmente jogar a semente num lugar assim compactado e deixar a semente lá, as aves vão vir e vão comer e vão levar, principalmente milho. Aqui nós estamos numa época cheio de rolinha, cheio de pomba, e se você jogar quirela, eu faço isso todos os dias na minha casa. Eu tenho 2 lugares de comedores para passarinho, e vou lá, coloco as quirelinhas e vem pombinha, vem pardal, vem canarinho, vem pássaro preto, e elas comem. E assim é se você jogar num solo compactado, numa trilha assim. Então os ouvintes de Jesus, os moradores da Galileia, conheciam essa linguagem da roça e da lavoura. Então Jesus está explicando que assim também é no coração compactado. Tem muita gente com coração impenetrável, com coração resistente, com coração bloqueado, fechado, insensível, um coração que é indiferente às questões espirituais. É um coração, e tem muita gente no mundo resistente à palavra, não quer saber do Evangelho, não quer saber da palavra, não querem saber de Jesus Cristo, e a palavra, portanto, não entra nesse coração. Jesus explica muito bem isso no versículo 19, porque depois dele contar no capítulo 13, 1 até o 9, ele fala da parábola. Depois do 10 em diante, ele vai explicar ponto por ponto da sua parábola. Então ele diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, semelhantemente às aves, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus está explicando: as aves que comem a semente na trilha é a mesma ação do mal de Satanás, do maligno, que vem e arrebata a semente do coração das pessoas. Gente que está se aproximando do Evangelho, e Satanás percebe isso, ele vem e tenta dissuadir e tirar essa palavra do coração. Há um livro de C.S. Lewis, há muitos anos atrás eu li, chama Cartas do Inferno. E C.S. Lewis é um escritor fantástico, é um autor que você pode... As Crônicas de Nárnia foram escritas por C.S. Lewis, mas ele faz uma afirmação interessante. Tem um demônio experiente e tem o demônio aprendiz. E tem o ser humano que é o paciente. Então ele está escrevendo uma carta, o demônio experiente para o demônio aprendiz. Como é que está o seu paciente? Ele começou a querer ir à igreja, então leva ele para a igreja, mas faz com que ele repare os defeitos e que ele comece a não ter muito gosto por aquele lugar, olhar e reparar as pessoas. Então ele mostra como Satanás age nesse tipo de coração. É um coração que Satanás vai tentar impedir de que essa palavra penetre no coração. E o texto diz de forma muito clara: arrebata a palavra do coração. Satanás faz de tudo para arrebatar a semente, atuando de tal forma a enrijecer e endurecer o coração das pessoas, porque o objetivo dele é afastar as pessoas de Deus. Mas segundo tipo de coração, há o coração que responde com entusiasmo superficial. E aqui Jesus descreve que é aquela semente que caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda.
E saindo o sol, porém, a queimou. Eu achei muito interessante que numa das viagens na Jordânia, em Israel, nós passamos pela Jordânia, e lá tem esse tipo de solo, muita pedra. Nós somos abençoadíssimos nessa terra. Nós somos abençoados aqui em Dourados, no centro-oeste. O Brasil é rico em terra. Lá eles plantam no meio das pedras. Você imagina passar um maquinário no meio das pedras? É muito complicado lá. Esse é o tipo de... É isso aí, o solo. Essas pedras que estão aqui estão lá no meio daquela lavoura. Eles tiram as maiores, mas é tudo pedregoso. Então esse tipo de solo rochoso, pedregoso, ele não tem muita terra. E o que acontece? A semente germina, mas por ter pouca terra, a raiz fica na superfície e não dá sustentação à planta. Então Jesus está dizendo, tem muito coração assim, que recebe a palavra com muita alegria, fica eufórico, mas é um coração raso e instável, porque no versículo 20 Jesus dá essa explicação, não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, então é fogo de palha. Ele está dizendo que aquela pessoa que recebe a palavra, recebe o evangelho, fica eufórica, fica entusiasmada, mas isso não vai muito adiante. Por quê? Porque daqui a uns dias surgem alguns problemas, e Jesus menciona 2, angústia e perseguição. E aí, por não ter sustentação na raiz, foi-se, a planta sucumbiu. O que é angústia? São as pressões que a vida tem. São pressões quando você se aproxima também do Senhor, pressões interior, são sofrimentos emocionais que todo mundo também está sujeito, os conflitos internos que você tem alguns conflitos que são provocados pela própria palavra, que vai mostrar para você, olha, esse caminho está errado e vem a culpa, e se você não deixar o Espírito Santo agir pela palavra, você não vai lidar com a culpa, o Espírito Santo começa a agir e você precisa renunciar, e aí, puxa, mas e agora? Eu vou para lá, eu vou para cá, porque na palavra de Deus diz assim, mas o meu coração, minha inclinação, meu desejo é este, e você começa a sentir essa angústia, porque você é confrontado, e se não tem sustentação, o que é mais fácil? Larga a palavra para lá, larga o evangelho para lá, vou tocar minha vida e fazer o que eu sempre gostei de fazer. Mas a segunda coisa que Jesus menciona aqui é a perseguição que tem a ver com a pressão também, que tem a ver com a rejeição externa, que tem a ver com a zombaria, com a sua exposição. Ah lá, agora é crente, agora é o cara da Bíblia, agora só sabe falar de Jesus. Então vem uma certa perseguição, e tem algumas famílias que realmente selam você, pessoas que lacram você, e isto é comum acontecer. E aí há a pressão do grupo, a resistência social e familiar por causa da fé, e a pessoa diz, que isso? Não tem sustentação na palavra, morre a planta. Aí o texto diz, escandaliza, desiste, desanima, se ofende, abandona o caminho, não fica só chateado, ele rompe com a decisão afoita, com a emoção e com o entusiasmo. O problema central aqui não é a angústia e a perseguição, o problema central é a falta de raiz. E como é que nutre raiz? Meu irmão, a palavra precisa estar dentro do teu coração para você ser sustentado. Se você quiser ser sustentado na sua fé, frequentando o culto de vez em quando, como aquela pessoa diz, da igreja NP, do Natal e na Páscoa, vai sempre no Natal, vai sempre na Páscoa, não tem sustentação. Você tem que nutrir diariamente pela palavra, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que buscar ao Senhor, você tem que ter comunhão com os irmãos. Isso nutre a semente. E isso é muito comum, nós temos alguns produtores rurais aqui dentro, e vocês sabem disso, você precisa ter esse nutriente. Esses dias atrás visitei uma horta muito interessante, é um produtor rural já antigo, vende na feira, gosto demais desse homem, fui lá conhecer a produção dele. Ele fazia com hidroponia, porque você conhece hoje, só com água, e os nutrientes passam no cano e vão nutrindo a raiz, e ela tem sustentação, mas ele planta diferente. Ele pôs uma camada de terra, fez um canteiro alto, pôs uma tela, uma camada de brita e por cima areia, e depois ele irriga com nutrientes. Então em cima da areia com nutrientes ele produz. Eu vi hortelã desse tamanho de altura lá nesse plantio, porque tinha sustentação na raiz. Então, meu irmão, o solo compacto à beira do caminho é este que o coração responde com resistência, mas o solo pedregoso é o coração que responde com entusiasmo inicial, mas não se sustenta porque não tem raiz. E o coração que responde com interesses conflitantes é o terceiro tipo de coração. Aqui Jesus começa a dizer assim, que aquele que caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram a palavra.
O que concorre? E é verdade, queridos. Essa é a minha hortinha, e eu cuido muito dela. E é interessante que eu tenho que vigiar constantemente, porque os espinhos, as invasoras, elas crescem muito mais rápido do que a minha horta, do que minha alface, do que minha couve. Elas crescem de uma forma muito abrupta, muito mais, e eu tenho que vigiar constantemente, porque se eu deixar, elas tomam conta e elas sufocam. Hoje eu percebi que eu tinha uns pés de coentro e eles cresceram grandes perto de um pé de alface e eles sufocaram. E a alface ficou mirrada. Por quê? Porque eles sufocam. Quando eles fazem isso, as plantas invasoras vêm concorrer, vêm conflitar com a planta germinada através da boa semente. E as ervas daninhas já estão no solo e brotam rapidamente. Crescem mais rápido que qualquer planta cultivada. Os espinhos sufocam, eles impedem o crescimento saudável, os espinhos tiram a força da planta, os espinhos fazem com que ela não se frutifique e não floresça, e mesmo estando viva. Numa linguagem bem rural, a planta até nasce, mas o mato toma conta. Você vive fazendo isso com seus aviões, passando os inseticidas para matar, os herbicidas para matar os matos das lavouras, não é isso? Porque eles crescem rapidamente. A colheita será comprometida, não pela falta de semente, mas por falta de limpeza, de cuidado e de tratos culturais. Não adianta você ter uma boa semente, ter um solo, só que você permite que as invasoras entrem. E Jesus então menciona aqui 3 invasoras. Quais são? Versículo 22 ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E quando você vai para Lucas, que é o outro narrativa do evangelho, outro evangelho sobre essa mesma narrativa, ele vai mencionar também uma terceira coisa. Ele vai mencionar os prazeres da vida. Então 3 coisas, 3 espinhos que sufocam a palavra: os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e os prazeres da vida. Sabe, você recebeu a palavra, mas você é uma pessoa muito ocupada, então você se preocupa com as coisas desse mundo, uma preocupação excessiva com as contas, com o trabalho, com o futuro, com o status, uma ansiedade constante no seu coração, uma sobrecarga mental, uma vida sempre urgente, sem espaço para o importante, para o essencial, e uma mente ocupada demais para ouvir a palavra de Deus. Isso sufoca a palavra. São os cuidados do mundo. A fascinação das riquezas tem a ver com a obsessão pela segurança financeira. E tem gente que trabalha workaholic, feito louco, para tentar sustentar a sua família. Há um consumismo desenfreado nos dias modernos. Há também uma comparação social. Eu queria ter um carro igual aquele, uma casa igual aquela. Sei lá, há a forma de aferir e medir valor pessoal pelo que você tem. Há uma ilusão e controle pela autossuficiência. E o dinheiro deixa de ser o meio e passa a ser a fonte de identidade. Isso sufoca a palavra. Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, e Lucas complementa os prazeres da vida. É a busca constante por entretenimento. Tem gente que roda um final de semana assistindo séries na Netflix, na Prime Video, ou em outros tipos de aplicativos aí. E o mundo hoje tem grande diversidade de entretenimento. Há um excesso de distrações e essas coisas sufocam a palavra. Vícios socialmente aceitáveis. Esses dias eu estava no ambiente e eu estava do lado da Né, e de repente, Né, essas pessoas estão cheirando álcool. E eu falei: é verdade. Então não foi só eu que senti, porque é final de ano, os caras bebem. É um vício socialmente aceitável, mas os caras mal percebem que eles estão intoxicando o seu corpo e fedendo álcool, porque não cheira legal. Você que é acostumado a beber, e pode perguntar, você que fuma também, vê se quem vive do lado de você gosta desse cheiro, tanto do vício do tabaco, como do vício do álcool. Vida guiada por sensações e prazer, e o prazer como fim, não como um dom. E as pessoas nesse ritmo de vida, que vive nessa dimensão dos prazeres da vida, fogem do silêncio, fogem da reflexão e da renúncia. E é justamente o que Jesus faz diferente. Ele sai no lugar deserto, um tempo com Deus, um tempo de oração, porque essas coisas sufocam a palavra. Meu amigo, esses espinhos são tudo aquilo que cresce junto com a fé e aos poucos vão sufocando, impedindo que a palavra produza fruto no coração. E por fim, o coração que responde com receptividade. Jesus encerra: outrem caiu numa boa terra e deu fruto a 100, a 60 e 30 por 1.
A semente germinou, a planta se desenvolveu, houve cuidado e trato cultural contra as invasoras, e a planta floresceu e frutificou. E ele veio colher a 100, 60 e 30 por 1. Esses 3 tipos de produtividade já são uma produtividade boa para a época. Em termos agrícolas modernos, com a biotecnologia do mundo atual, vocês vão perceber algo muito importante quando se maneja bem a genética, a produtividade dos tempos de hoje. E ela explodiu. Por exemplo, a soja. Uma semente produz uma planta, e uma planta produz de 40 a 80 grãos. Portanto, 1 por 40 ou 1 por 80. Milho. O milho, um grão plantado, uma planta gera uma espiga, normalmente. E uma espiga tem em média 400 a 600 grãos. Então, a proporção é 1 por 400 e 1 por 600. Jesus diz 100, 60 e 30. E essa produtividade atual hoje é de 600 por 1. O coração receptivo, na explicação de Jesus, é o que ouve a palavra, compreende, frutifica e produz a 100. O coração receptivo, ele é obediente, ele é perseverante, ele é aberto, ele guarda os frutos, e a característica dele é vida constante, vida permanente, maturidade espiritual, vida frutífera. Ele vai receber a palavra e frutificar. Meu amigo, é isso que você deve deixar Deus fazer na sua vida. Frutificar. Ser uma pessoa que floresce, que frutifica, que produz sombra, produz comidas deleitáveis, como o Senhor menciona. Os frutos de um coração receptivo são crescimento de caráter, decisões éticas coerentes. Um coração receptivo tem relações restauradas, tem um serviço constante, não eventual. Não começa, agora vou descansar. Não, ele sempre quer servir ao Senhor. Tem uma influência positiva onde você está morando, no seu condomínio, no seu bairro, na sua oficina, no seu escritório, no seu consultório. Onde Deus te colocou é uma influência positiva na família, na sociedade. Você é uma bênção para a sociedade e multiplica discípulos. Ele quer ver outras pessoas sendo trazidas para Jesus. Nós estamos no início do ano. Qual o plano que você tem para levar o seu amigo para o Evangelho e falar da palavra? Alguns vão objetar que são um coração resistente, outros vão aceitar com alegria, mas não tem profundidade, e outros até abraçam o Evangelho, mas tem que trabalhar, tem que ficar rico, tem coisa para fazer, tem que se divertir, e corta o Evangelho. Meu amigo, que nessa noite você possa refletir sobre que tipo de coração se encaixa na sua vida, nessa parábola. Que tipo de solo você é? Esse solo à beira do caminho, compactado? Esse solo pedregoso, que não dá profundidade na semente? Esse solo cheio de espinhos e abrolhos? Ou este solo que é uma terra fértil preparada para que semente germine no seu coração? Quero convidar você a se colocar em pé. O desafio é para que você dê o seu coração ao Senhor e deixe Ele fazer essa semente germinar, crescer, florescer e frutificar, e você possa ver com os seus próprios olhos, você nutrir as raízes com os nutrientes necessários, que é a palavra, que é a comunhão, que é a oração com o Senhor. Que através dessa canção você possa consagrar o seu coração ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, me entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a
canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo os pés na cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Feche os seus olhos. O chamado do Espírito do Senhor para o seu coração nesta noite é para que esse seu coração seja um solo receptivo, fértil, onde essa semente que é a palavra de Deus vai germinar, vai crescer essa planta, vai florescer e vai frutificar. Consagre o seu coração ao Senhor nesta noite, dizendo assim comigo, repetindo aí onde você está: aqui está, Senhor, o meu coração. Que a semente da tua palavra possa produzir frutos, e mais frutos, e muitos frutos, e frutos que permaneçam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra em mim, em nome de Jesus. Amém.